Primeiramente, que bom estar de volta. Segundamente, primeiramente, né? É bom demais estar com os irmãos, a gente sente saudade, a gente sente falta. E foram dias intensos lá no Maranhão, depois nós vamos contar para os irmãos, mas estamos, pela graça de Deus, voltamos e podemos dar sequência aí naquilo que Deus tem para nós como igreja. Nós terminamos o mês de julho com o Revitalizar, o pastor Cassandro terminou as 2 últimas aulas, eu dei a primeira aula sobre a igreja saudável, depois tivemos a escola bíblica dominical de aniversário da igreja, e depois o pastor Cassandro finalizou então esse mês de revisão que a gente planejou para julho, e agora a gente volta para o segundo tempo das confissões de fé, pelo menos aqui na nossa sala, né? As crianças lá, os adolescentes e juniores estão com a sua revista e também na sua sequência. Então eu queria que você, se você tivesse a confissão de fé aí, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 16, sobre as boas obras. Eu comecei essa aula alguns domingos atrás, ou no último domingo antes de julho, então no último domingo de junho, eu comecei essa aula, nós não terminamos, hoje seria a aula 17, então eu vou dar uma recapitulada e a gente vai terminar então a aula hoje. Então o capítulo nosso hoje fala sobre as boas obras. E antes da gente começar, a gente precisa definir algumas coisas. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Efésios, né, para a igreja de Éfeso, na carta de Efésios, ele, no capítulo 2, ele faz um relato da condição do homem e daquilo que Deus fez para salvar o homem. Então ele começa o capítulo 2 lembrando os seus leitores que eles estavam mortos, eles estavam separados de Deus, que não havia condição de se chegarem a Deus, que não havia condição de eles diminuírem essa distância, que nada que eles fizessem iria fazer isso. No versículo 4 ele vai dizer, mas Deus, e aí ele começa então essa virada, Deus vem em direção do homem. Versículo 8 ele vai dizer que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, né? É dom de Deus, é Deus que promove, é Deus que salva, é Deus que regenera, é Deus que vem em direção ao homem. E ele termina essa sessão, antes de começar a falar mais propriamente dito do conteúdo da carta, da relação gentios e judeus ali que havia naquela igreja, algumas questões que ele começa a falar no versículo 11, ele termina o versículo 10 dizendo assim, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Paulo termina essa sua declaração dizendo que nós estamos separados de Deus, nós somos aproximados de Deus e nós agora somos restaurados a uma configuração de fábrica original. Nós, de antemão, no Éden, o Senhor preparou aquilo, obras ou a forma, a maneira que deveríamos viver e andar com Ele. Se você voltar em Gênesis capítulo 1, na formação do homem, você vai ver Deus fazendo o homem, o relato de Gênesis vai dizer, e vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão criar cultura. Gênesis 1, 26 e 27. Ele vai dar esse mandato para o homem, de fazer, de trabalhar, de executar. E a gente vai ver que essa criação, ou esse ato de fazer obras, esse ato de executar coisas, era parte do processo de adoração ao Senhor. O trabalho sempre foi adoração ao Senhor, uma maneira de se adorar ao Senhor, uma forma de se adorar ao Senhor. Tanto que no capítulo 2 ele vai repetir isso e vai chamar o homem a cultivar e guardar o jardim. Então a gente vai ver que obras, elas fazem parte, aquilo que fazemos, aquilo que somos e aquilo que executamos com a nossa mão, fazem parte de um projeto, de um propósito original de Deus. Deus criou os homens para que as obras desses homens glorificassem o seu nome e refletissem uma relação de adoração, muito mais do que uma relação funcional entre os dois.
Então a gente vai olhar e vai ver que Paulo está dizendo que lá agora com Jesus, salvos pela graça, regenerados, nós agora voltamos à possibilidade de desempenhar essas boas obras e de viver novamente isso. Nós agora temos condição de fazer obras que não estejam guiadas, dirigidas pelo pecado e que realmente glorifiquem a Deus, porque o nosso coração foi regenerado e agora a glória de Deus é para nós e é por nós importante. Então, a sequência natural de alguém que experimenta o chamado, veja, e agora vá pensando no que a gente já estudou até agora da nossa confissão de fé. A sequência natural daquele que foi eficazmente chamado, daquele que foi regenerado, daquele que foi justificado, daquele que se arrependeu e declarou e foi convertido ao Senhor, daquele que foi chamado para estar na família de Deus, foi adotado, e agora experimenta o processo de santificação. Eu quero que você se lembre, se você conseguir, eu acho que vai ser difícil das meninas acharem agora para projetar para a gente, eu não coloquei no slide, foi uma falha minha, mas nós colocamos um gráfico daquilo que a gente chamou de ordem da salvação, não sei se vocês vão se lembrar, ele vinha aquilo que Deus fez e depois a ponta ali que começa com o processo de santificação, que é aquilo que a gente vai, de forma sinérgica, vivenciar com o Senhor. Então, naqueles cristãos que hoje vivem esse processo, que já foram salvos em Cristo Jesus, chamados eficazmente pelo Evangelho, convertidos, e que tem o Espírito Santo agora trabalhando neles e restaurando a sua vida dia após dia, a sequência natural é que essas pessoas vivam, ou a vida dessas pessoas sejam acompanhadas de boas obras, sejam acompanhadas de ações e atos que tragam glória ao nome do Senhor, que celebrem o nome de Deus e que restaurem aquilo que fomos chamados, então, para isso. A definição, só para a gente entender, eu peguei duas definições aqui, uma delas é do Gruden e a outra, se eu não me engano, é do Franklin, da teologia do Franklin, da sistemática do Franklin Ferreira, e eles definem assim: santificação e boas obras são interrelacionadas muito intimamente. Precisamente como a velha vida se expressa nas obras do mal, assim a nova vida, que se origina na regeneração, é promovida e fortalecida na santificação, naturalmente se manifesta nas boas obras. Estas podem ser denominadas frutos da santificação e, como tais, entram em consideração aqui. Então, boas obras a gente pode definir primeiramente como frutos de uma vida de santificação. Frutos de uma vida que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, governada pelo Espírito Santo de Deus e tem sido trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. A segunda definição nós não nos referimos a obras que são perfeitas, ou seja, não são obras que já estão todas prontas, que correspondem perfeitamente à exigência da lei moral divina e que são de tanto valor inerente que dão à pessoa o direito da recompensa da vida eterna sobre as condições da aliança das obras. Referimos-nos, porém, a obras que são essencialmente diversas quanto à qualidade moral das ações dos não regenerados e que são expressões de uma nova e santa natureza como princípio do qual elas provêm. Então, as obras são frutos de santificação, mas também são expressões dessa nova natureza e desse princípio que vem dela. Então, nós podemos dizer que boas obras, elas têm algumas características, né, de obras espiritualmente boas. Primeiro, são frutos de um coração regenerado. Quem pratica boas obras? Quem foi regenerado. Aquele que foi regenerado pelo Senhor, aquele que nasceu de novo. Né? Porque sem isso ninguém pode ter a disposição de obedecer a Deus e também não consegue ter o motivo correto de glorificar a Deus, que são exigidos para que uma obra seja boa. A segunda característica é que não estão apenas em conformidade com a lei de Deus, mas são feitas em consciente obediência à vontade revelada de Deus, ou seja, elas se adequam e elas vão se mover a partir daquilo que já foi revelado pela palavra, elas vão estar dentro do escopo da palavra. E a terceira característica de uma boa obra é que, seja qual for o objetivo dela,
que você esteja fazendo, o alvo final não é o bem-estar do homem. Veja, quando a gente faz uma boa obra, a gente faz boa obra por uma série de coisas. Algumas vezes fazendo para aplacar a nossa consciência. Nosso bem-estar está em vista. Ou fazemos porque acreditamos que, ao fazer, temos algum tipo de favor diferente colocado a nós. Né? Então, o característica esse bem-estar não é que o ponto de referência não é o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso ou o que eu desejaria. Pelo contrário, é a glória de Deus. Então, você já deve ter tido essa experiência. Eu já vi isso acontecer. Alguém bate na porta pedindo um alimento e a pessoa vem e fala: esse pessoal está pedindo alimento e eu já estou cansado de dar, eu não quero fazer isso não, mas eu tenho que fazer porque senão eu perco o meu galardão e eu tenho que ir lá. Então ela vai com o coração movido muito mais por um aplacamento de consciência do que propriamente dito movido por amor e entendendo aquele momento, ou entendendo, ou querendo fazer aquilo para trazer graça ao próprio Senhor. A gente precisa entender que hoje nós vivemos um evangelho místico e misturado. Nós temos muita da ideia daquilo que a gente faz e como a gente faz a partir de uma perspectiva de caridade e de essas caridades nos promover favores ao longo da nossa jornada e ao longo da nossa caminhada. Então a gente vai, às vezes, confundir esse tipo de, abre aspas, gente, caridade que nós vamos ver ao longo daqui, ela é importante, ela é boa, mas ela não necessariamente se torna uma boa obra, porque o ponto final dessa ação está e consiste no meu bem-estar. Está e consiste no meu alívio de consciência. Puxa, gastei muito dinheiro comigo esse mês, eu preciso dar alguma coisa lá na igreja, porque senão vai ficar ruim para o meu lado, eu vou me sentir mal. Você pode achar, não tem quem faça isso. Tem. Né? Ou seja o que for. Então a gente entende que uma boa obra, o objetivo final é que Deus seja glorificado. Esse é o alvo final de uma boa obra. Então, a partir desse contexto, a gente vai analisar a nossa confissão de fé. Ela tem 7 parágrafos. O primeiro parágrafo vai falar sobre o padrão dessas boas obras. O segundo parágrafo vai mostrar para a gente a importância das boas obras. O terceiro parágrafo vai falar sobre a causa das boas obras. O quarto e quinto parágrafo, as limitações dessas boas obras. E o sexto e sétimo parágrafo vai tratar da aceitação dessas boas obras. Nós já tratamos os 2 primeiros parágrafos, mas eu vou passar por eles aqui para a gente dar uma recapitulada. Então, quais são os padrões das boas obras? Primeiro, boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não as que, sem autoridade delas, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boas intenções. Então, a primeira coisa que a gente vai dizer, e que a nossa confissão está dizendo, que boas obras são aquelas que Deus ordenou. Elas são essa manifestação da graça de Deus operando na vida do homem regenerado e do homem justificado. O texto que a confissão nos sugere, Miqueias 6,8, diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, o que ele está falando aqui em Miqueias, o que a gente pode perceber aqui em Miqueias, principalmente pelos verbos praticar, amar e andar, eles não pensam numa ação simplesmente consciente e desassociada de uma forma de viver. O que Miqueias está dizendo para o povo é o seguinte: o que Deus pediu para vocês? Que vocês vivam inteiramente para Ele. E como é que é viver inteiramente para Ele? É que a sua vida reflita essas questões. Que você seja alguém que pratica diariamente, que vive uma vida de tal maneira que a justiça lhe seja importante, não apenas a sua justiça própria, que era o problema do texto de Malaquias, que ele vai falar lá para os líderes que estavam metendo a mão no dinheiro
que era para o Senhor, e ele vai dizer, olha, vocês estão roubando de mim? Não, vocês estão roubando do Senhor. Então era a questão da justiça que ele está falando. Ele está falando sobre amar a misericórdia, amar a compaixão, amar as relações. Isaías 58, ele vai falar sobre isso. Esse povo vem com um culto bonito, vem com um culto legal, mas o coração deles está longe de mim. Quando eles se juntam, eles não se amam, pelo contrário, eles se relacionam com punhos fechados. Eu estou parafraseando, depois você dá uma lida lá. A reunião deles parece muito mais um ringue de MMA do que propriamente dito uma reunião de comunhão e de afeição. Ele vai dizer, o coração deles está longe de mim. Então, boas obras é essa manifestação da graça de Deus, e elas são boas obras porque elas foram ordenadas pelo Senhor, e somente isso. Então, elas provêm de uma relação correta com Deus, e segundo, de uma relação correta com a palavra de Deus. Porque o escopo que define boas obras não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que a palavra de Deus define que deve ser. Veja, Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo está escrevendo para Timóteo, ele diz assim, toda a escritura é inspirada para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Então a confissão de fé está dizendo assim, o que caracteriza uma boa obra? Ela é fruto de uma relação do regenerado com o seu Deus. E segundo, o padrão da boa obra, ele é definido pela Escritura. E aí ele vai complementar algo interessante, ele vai dizer assim, e elas não são realizadas, essas boas obras não são definidas por homens movidos por um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boas intenções. Talvez aqui, depois que alguém escreveu isso aqui, alguém pensou, rapaz, eu gostei daqui de um ditado, de bem intencionado o inferno está cheio. Esse cara criou esse ditado nesse dia aqui. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está fazendo um contraste com aquelas pessoas que têm uma boa intenção, têm uma boa vontade de tornar aquele ambiente, às vezes até por uma motivação interessante, mas desassociada do Senhor, que cria um rito e diz, isso é uma boa obra. Por exemplo, usos e costumes. Essa é uma evidência clara de que não são boas obras. Eu faço algo por quê? Porque alguém disse que eu tenho que fazer e tem que ser dessa maneira. Nós vivemos agora uma coisa interessante lá na viagem missionária, no dia da leitura da Bíblia. As meninas estavam lendo, e aí eu cheguei depois para buscá-las. E eu tenho barba, e eu não levei calça para o Maranhão. Né? Eu fui só de bermuda. Também não se preocupem, eu fui de bermuda, estava de bermuda lá no negócio. E eu entrei onde eles estavam lendo e sentei. Na hora que eu sentei, veio um pastor com duas irmãs, vieram, e quando eles nos viram, eles pararam, ficaram do lado de fora. Quando eu sentei de bermuda, ele ficou mais longe ainda. E aí, eles só se aproximaram quando nós saímos. E aí, depois, o Edivaldo foi me falar, por quê? Porque ali, barba não é aceitável. Homem de Deus não usa barba. E eu estava lendo a Bíblia, ou eu estava num ambiente de culto de bermuda, então isso não era aceitável. Veja, é um zelo que não necessariamente incita santidade. Mas nós fazemos isso com outras coisas. Nós botamos padrão nos crentes. Nós salvamos e mandamos gente para o inferno porque a gente acha que o cara deve ser salvo, deve ir para o inferno. Talvez não com tanta veemência como aconteceu aqui, mas a gente faz esse tipo de coisa. Então, o que ele está dizendo é que boas obras não podem ser classificadas pelo que eu acho, pelo que eu penso, mas elas precisam ser vivenciadas a partir do que a palavra diz, de como a palavra nos encoraja a viver a boas obras. Então, qual é o padrão das boas obras? O padrão das boas obras é a relação do fiel com o seu Senhor, a partir das escrituras que o Senhor deu para ele. Né? Então, a gente precisa olhar para essa maneira. O zelo cego tira o foco de Cristo e coloca o foco numa ação. E isso não é uma boa obra. Embora tenha cara, cheiro e até pareça que é algo bom,
no final ele não vai trazer glória ao Senhor, ele não vai trazer, não é fruto dessa relação com o Senhor. Então, boas obras, o padrão das boas obras são aquilo que Deus ordenou, e o padrão das boas obras estão claro para a gente, evidente para a gente, nas Sagradas Escrituras. Segundo artigo, essas boas obras, então vai falar agora da importância, né? Essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Então, a primeira, ela é importante primeiramente porque ela dá testemunho. As boas obras são importantes devido ao seu testemunho, porque elas feitas ou executadas em obediência aos mandamentos de Deus, elas evidenciam e elas são frutos de uma fé viva e de uma fé verdadeira. Ela provém dessa fé viva e ela provém dessa fé verdadeira. E aqui nós lemos Tiago 2, 18 e 22, e é aquela discussão, né, que a gente tem entre fé e obras muitas vezes. Tiago vai dizer, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras mostro a minha fé. Você percebe que a fé operava juntamente, agora o versículo 22, com as suas obras, e foi pelas obras que a fé se consumou? Então, algumas pessoas vão usar esse versículo para dizer, não, você precisa fazer, porque fazer essas boas obras vai mostrar que você tem fé. Então, a gente cansa de ver isso, principalmente em ambientes missionários, em ambientes evangelistas. O evangelista ele tem muito esse discurso. Fica aí sentado na sua cadeirinha só lendo a Bíblia para você ver. Eu vou lá para a rua salvar a gente enquanto as pessoas estão indo para o inferno. Ele pensa, às vezes, que é o estar lá na rua que está fazendo efeito. E não é isso que está dizendo. O que Paulo e Tiago vão dizer para a gente, que o testemunho de uma fé regenerada, de uma vida regenerada, são obras feitas a partir daquilo que Deus fez por ele. Nesse capítulo de Tiago, a gente vai ver que ele vai falar de Abraão. E quando a gente vai para a vida de Abraão, nós vamos ver que Abraão é justificado pela fé em Gênesis 15. Gênesis 15, Deus promete de novo, reforça a aliança com Abraão, e ali diz que ele creu e ele foi então justificado pela fé. A gente vai ver que a fé de Abraão é testada em Gênesis 22. Então, basicamente, nós começamos a ver que o que ele fez no altar em Gênesis 22 é fruto do que aconteceu com ele em Gênesis 15. Então, ele só pôde responder ao Senhor e fazer ao Senhor, em Gênesis 22, porque ele tinha uma fé genuína naquele que o chamou em Gênesis 15. Então, a justificação precede a fé, a obra. Mas a obra testemunha da justificação. Então, a primeira coisa que a gente está dizendo é que a nossa fé, ou a nossa boa obra, testemunha da fé que temos. Elas dizem sobre a fé que temos. E aí a confissão de fé vai falar, por exemplo, outro exemplo que eu dei na aula passada foi Raabe. Raabe, alguns falam, mas Raabe foi salva porque ela ocultou os espias. Mas antes de ocultar os espias, ela creu na mensagem deles. E depositou a fé que aquilo que ele estava falando era verdadeiro e que o Deus dos espias a livraria. Então, a fé e obras, elas caminham juntos, não dá para andar desassociados. Então, você precisa olhar e entender que dentro de um contexto, Deus chama na sua igreja pessoas para funções diferentes, para que essas funções edifiquem o corpo. E se elas trabalharem juntas, nós vamos ser que nem um relógio. Bem funcionado, tá? Um relógio suíço, vamos colocar aí. Bem organizadinho. Ela vai funcionar, as pessoas vão ser edificadas, a fé vai crescer, os dons vão ser desenvolvidos. É o que Paulo vai falar para Efésios no capítulo 4. Ele vai dizer que a gente vai conseguir preservar a comunhão entre os irmãos, preservar os vínculos. Ele vai dizer que a gente vai conseguir colocar os nossos dons em movimentos. E enquanto tudo isso for acontecendo, enquanto o irmão estiver na rua, outro irmão está ensinando, outro irmão está limpando, outro irmão está anonimamente no estacionamento, ninguém está vendo, a fé dessa comunidade está crescendo e essa comunidade está sendo edificada.
está se tornando uma comunidade madura. Então, pelo testemunho delas. E o que esse testemunho faz? A nossa confissão vai dizer. Ele vai falar sobre os resultados. Então, a importância das obras está também nos seus resultados. Veja lá. Então, evidência de uma fé viva e verdadeira. E agora, os resultados. E por elas, os crentes, então, manifestam sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fazem calar os adversários, glorificam a Deus, de cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso mesmo. Então, nós voltamos para o versículo que eu comecei a ler. Então, os crentes vão manifestar agora, enquanto eles trabalham, elas são importantes, porque todas essas características, todo esse fruto da fé regenerada, da ação do Espírito, é colocado agora em movimento. Nós, ao fazermos uma boa obra, gratidão no nosso coração está presente. Então, eu dei o exemplo aqui no início. Nós não fazemos movido por uma obrigação. Fazemos gratos, damos generosamente, nos doamos, damos do nosso tempo, do nosso serviço, sem esperar, às vezes, algo em troca. Né? Fortalece, nós nos tomamos confiantes, nós vamos edificando os nossos irmãos, nós vamos testemunhando claramente, evidentemente, onde a gente está, sobre o Evangelho, sobre o que o Evangelho diz sobre nós. O ponto de corte não está em nós, o ponto de corte está na glória de Deus. Então a gente vai ver dessa maneira, e Mateus 5,16, Jesus falando para os seus discípulos, ele vai lembrá-los disso. Depois de falar que eles são sal e luz, ele vai dizer, então essa luz de vocês brilhe diante dos outros, para que vejam essas boas obras, para que vejam a vida de vocês, para que vejam o que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O final das nossas obras produzem glória ao Senhor. Filipenses 1,11 vai falar sobre isso, né? Que a gente esteja, Paulo orando, para que eles sejam cheios do fruto de justiça que vem por Cristo Jesus para a glória de Deus. Então, qual é a importância dela? Pelo testemunho, a importância dela porque elas manifestam os resultados delas e também o papel dela. Veja o finalzinho aqui que ele fala, a fim de que, tendo o seu fruto para a santificação, eles possam ter, por fim, a vida eterna. Então, agora, a santificação operando, ela vai dizer que o papel dele é o fruto de santificação, ou seja, a santificação sendo demonstrada de forma clara e apontando para a eternidade. Veja, Romanos 6,22. Agora, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Então, o que a confissão de fé está dizendo é que as nossas boas obras são importantes porque elas nos garantem ou elas nos apontam para aquele efeito do Evangelho em nós. As boas obras, elas não são a porta para a vida eterna, mas elas são o caminho que andamos até chegar lá. Desde a nossa conversão até o dia que nos encontrarmos com o Senhor, nós devemos viver nessa terra, executando, vivendo de tal maneira que as nossas obras sejam boas e glorifiquem o Pai que está no céu. Glorifiquem ao nosso Senhor. Nós não vamos ser salvos por elas, mas elas vão demonstrar para todos que estão ao nosso redor que somos filhos de Deus, que fomos salvos pelo Senhor. O Evangelho, a gente precisa lembrar, não consiste em comece a fazer coisas boas. A vida cristã começa em arrependimento e fé. A fé deve descansar em Cristo antes de fazer boas obras. O arrependimento deve levar ao abandono do pecado antes de fazer boas obras e para que nós façamos obras dignas de arrependimento. Então, a importância das boas obras no capítulo 2. Água para mim, Vinícius, por favor. No parágrafo 3, vai falar agora então da causa dessas boas obras. Irmãos, alguma pergunta, alguma questão até agora, alguma coisa a complementar? Então vamos. A causa dessas boas obras.
A primeira causa é a dependência, né? A nossa confissão vai fazer uma afirmação muito enfática aqui, que nós temos uma dependência total do Espírito Santo. A causa das boas obras reside na ação do Espírito Santo na vida daquele que foi regenerado. Na ação do Espírito Santo no coração daquele que foi regenerado. Veja o que a confissão diz. Sua capacidade para fazer boas obras não é de modo algum deles próprios, mas provém totalmente do Espírito de Cristo. E para que os crentes sejam capacitados a fazer boas obras, além das graças que já receberam, é necessário uma influência contínua do mesmo Espírito Santo operando neles, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Obrigado, meu irmão. Então, o que a nossa confissão de fé está dizendo é que nós fazemos boas obras, ou a causa dessas boas obras é que o crente permanece no Espírito de Deus, ele permanece no Senhor. É o Espírito Santo de Deus enfaticamente agindo, fazendo, abençoando, estando, trabalhando na vida desse crente. É uma ação enfática, é uma ação intencional do Espírito Santo de Deus trabalhando na vida desse crente. Jesus, em João 15, falando com os seus discípulos, ele diz assim, ó, alguém pode ler João 15, do 4 e 5? Quem pode ler para mim aí? Quatro e 5. Então veja, Jesus está falando para os seus discípulos, permaneçam em mim. Quem permanece em mim, frutifica. Sem mim, ninguém pode fazer. E lá no capítulo 16, ali de João, ele vai dizer, agora eu estou indo e eu vou enviar alguém como eu, e ele vai habitar em vocês, e ele vai conduzir vocês, e eu vou estar com vocês todos os dias. Então, a primeira afirmação é que as boas obras são capazes, é uma afirmação enfática, porque dependemos total e única, exclusivamente da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Paulo, falando a Filipenses, ele vai dizer isso, Deus é quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar, ou seja, tanto o desejo de fazer, quanto a capacidade para fazer, vem do Senhor. É Ele que opera em nós, é Ele que vem em nós, é Ele que vem sobre nós com o seu Espírito e nos conduz em tudo isso. Então, a primeira coisa que a nossa confissão vai dizer aqui é que nós só podemos fazer, a causa de fazer o que fazemos é porque o Espírito Santo de Deus age em nós. É porque o Espírito Santo de Deus nos motiva para isso. Veja, você percebe que é uma declaração que vai aos poucos nos tirando de nós alguns méritos, vai nos diminuindo e vai nos colocando num processo de depender do Senhor para todo o processo. Né? E aqui a confissão também vai mostrar para a gente que há dentro disso uma interpretação que eles vão chamar de uma perversão comum desse primeiro princípio que ela falou agora em cima, que é negligenciar, então, a responsabilidade pessoal também de fazer ou mistificar as coisas, que é uma coisa muito comum hoje. Então, a gente está vendo algo que se encaixa com a vontade perceptiva de Deus, já declarada nas Escrituras, e a gente diz assim, eu vou esperar sentir. Eu não senti que eu devo fazer isso. Deus te colocou no lugar, Deus abriu seus olhos para o negócio, você viu todas as coisas, você só não arrepiou. Só isso, mais nada. Aí você fala, não, eu não arrepiei, não é do Senhor, eu não ouvi uma voz, eu não ouvi um sussurro, eu não ouvi um vento, não aconteceu. Então a confissão vai falar sobre isso. Olha, isso, porém, não significa que eles devem tornar-se negligentes, como se não tivessem a obrigação de cumprirem qualquer dever, senão apenas quando movidos de maneira especial pelo Espírito. Gente, eles estão falando isso aqui, 1689. O troço é antigo, é mais antigo do que a gente está pensando.
né? Então, não é simplesmente uma coisa mística, ou um mover especial, ou eu vou dizer, não fui tocado, não é comigo, não é para mim. Né? Antes, eles devem ser diligentes em desenvolver a graça de Deus que há neles. Em outras palavras, o que a nossa confissão está falando é que não há uma desculpa para esperar por fazer coisas a partir do que você sente ou deixa de sentir. Se já está revelado nas Escrituras, lembra, o padrão está nas Escrituras, o padrão está naquilo que Deus já revelou para a gente nas Escrituras. Se você é alguém que conhece ao Senhor, se seus olhos foram abertos àquela necessidade, você percebeu aquela necessidade, você deve agir. É assim que funciona. Você não precisa ser movido por uma causa externa para fazer. Se Deus te colocou ali naquele lugar, então caminhe e seja diligente nisso. Então, os crentes devem se mover por essa vontade já revelada na palavra. Mesmo que somos totalmente dependentes do Espírito, não podemos ser negligentes com o que já foi revelado na palavra e está claro com o que devemos viver. Então, se eu já sei, se a palavra já diz, se ela já me incentiva a viver aquilo, eu não preciso sentir, então, para eu fazer. Eu vou lá e executo o que eu faço. Por quê? Porque isso é fruto da minha relação com o Senhor. É consequência, é resultado. É resultado. Né? A gente vai caminhando nesse processo. Hebreus 6, que é o texto que nos foi sugerido, 11 e 12. Alguém pode ler, por favor? Alguém? Hebreus 6. Então, o escritor de Hebreus está dizendo, olha, perseverem, continuem, vão fazendo, não encontre desculpa para ir parando no meio do caminho. Vocês precisam olhar para os exemplos que vocês têm. E ele vai terminar esse parte do livro de Hebreus aqui com os heróis da fé lá em 6:11. E aí no 12 ele vai dizer, a gente tem uma nuvem de testemunho, então a gente precisa olhar para eles agora. A gente precisa aprender com o testemunho deles, a gente precisa tê-los como inspiradores para nós. Então, o nosso artigo número 3, ele vai tratar aqui dessa causa, o Espírito Santo agindo em nós, o Espírito Santo agindo através de nós e a não desculpa para não nos movermos, para não agir. Por quê? Porque é uma ação do Espírito. Então, nós precisamos manter uma vida de boas obras, porque o Espírito assim tem feito em nós, e a causa das boas obras é a ação dele. E aí isso nos leva para agora essas limitações das boas obras. Então nós vamos chegar aqui nesses fatores limitantes. E aí ele vai tratar de duas coisas. Primeiro, eles chamam de obras de superrogação, ou vamos usar assim a palavra acumular crédito é impossível. Cassandro tinha um amigo que dizia isso, né, Cassandro? Que ele ia fazendo e Deus ia dando crédito para ele, depois quando ele orava, mesmo que ele estava meio fracão na fé, Deus ia lá no saldo bancário dele, não, o bicho está bom, o bicho essa semana meditou 3 vezes na semana, então eu vou querer. Ele foi em todos os cultos do mês, meu irmão, então é para glorificar de pé, eu vou responder essa oração dele. Não existe isso. A Igreja Católica, ela tem essa mentalidade dessas obras de superrogação, que são obras que vão além daquilo que é exigido pelos mandamentos de Deus. É crentes ou cristãos que vão, além de realizar as suas obrigações, realizam o que é mais do que necessário das suas obrigações e acumulam um tesouro de mérito para beneficiar outros cristãos.
Por isso que a gente ora pela santa fulana, que é santa da visão, porque ela não só curou, mas ela tem mérito diante de Deus para curar a minha visão. É por isso que a gente ora para o santo tal, para o santo Y, para a gente pensa dessa maneira. Então, essa ideia, a nossa confissão de fé vai dizer que isso não acontece. É impossível de acontecer. Veja o que ela vai dizer. Mesmo aqueles que conseguem prestar a maior obediência nessa vida, estão longe de exceder e fazer mais do que é requerido por Deus. Lucas 17, vamos abrir lá? É um texto interessante para a gente. Lucas 17. Cadê? Vou ler do 7 até o final. Não o final aqui que eu digo, até o versículo 11, se eu não me engano, 10, se eu não me engano. Qual de vocês, que tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venham agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que Jesus está dizendo aqui é que nessa relação nós não vamos conseguir surpreender a Deus com as nossas ações. Nós não vamos conseguir fazer algo que vai deixar Deus com crédito conosco. Sabe aquela coisa assim? Eu sou mineiro, eu aprendi isso na minha casa, eu via isso minha avó, minha mãe fazendo. Irmã Raimunda chegava lá com um bolinho para minha avó, num pires. E ela entregava, num pires não, num prato. A irmã Raimunda sempre foi muito generosa. Né? No pires é o Vinícius que leva no pires, mas no prato é a irmã Raimunda, vem aquele pratão. Aí ela colocava lá e a gente comia. Quando minha avó ia devolver o prato, o que estava em cima do prato? Alguma coisa tinha que estar ali. Essa é uma tradição velada, mas ela também está dentro de uma percepção. Eu preciso devolver o favor à altura, ou pelo menos um pouco além, um pouco a mais. É claro que numa relação como a irmã Raimunda e minha avó tinham, havia o amor envolvido, e não simplesmente esse senso, porque eu tenho certeza que minha avó deve ter mandado vasilha vazia para ela lá algumas vezes, eu tenho absoluta certeza. Mas eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, há algo intrínseco em nós, que de alguma maneira a gente tenta passar isso para o Senhor. A gente tenta colocar isso diante de Deus. E de alguma forma, a gente vai tentando ter essas obras, olhando para aquilo que a gente está vivendo e pensando: Senhor, eu já estou fazendo tanto, eu tenho executado tanto, o Senhor tem feito, eu tenho me doado tanto ao Senhor, não tem como o Senhor, é como se Deus nos devesse alguma coisa. É como se Deus tivesse a obrigação de responder para a gente, de fazer, e de aliviar a barra, ou de fazer aquilo, algo do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer. É como muitas vezes a gente trata os nossos filhos, né, de forma meritória em alguns momentos. Quando eu viajava, eu chegava, trazia uma lembrancinha para minha filha. Até o dia que um amigo meu falou assim: cara, não leva dessa vez não, porque ela precisa entender que o mais importante é o papai voltar de viagem. E foi muito legal, porque a Ana Júlia era pequenininha. Ela chegou e ela não veio olhando para o rosto do papai. Ela veio procurando na mão. Porque eu estava ensinando a minha filha que quando o papai volta, alguma coisa ela vai ter. Veja, é uma mudança de paradigma. E da mesma forma a gente vai transferindo isso para o Senhor, achando que de alguma maneira eu vou fazendo coisas nessa terra que Deus me deve. Há um tempo atrás houve uma moda no Brasil, não sei se foi no mundo, mas eu lembro que no Brasil, lá pela meados dos anos 2000,
que a pessoa tinha que perdoar as pessoas ao redor, as pessoas que lhe feriram, e ela tinha que perdoar Deus. Porque, de alguma forma, Deus falhou com elas. E elas nutriam uma mágoa de Deus não ter resolvido aquela situação. O que é isso, gente? Senão essa ideia de que eu fiz em algum momento algo que eu deixei Deus pendente comigo. Mesma coisa, eu falar, Senhor, estou indo lá, estou fazendo, fica essa pedra aí, depois, quando der, eu cobro do Senhor. Na hora certa, eu vou saber usar isso aqui. Veja, o que a nossa confissão de fé está falando que isso não é possível, porque a gente não consegue. A distância, lembra? Eu acho que é um dos primeiros artigos, ou um dos artigos que nós falamos, não sei se o pastor Cassandro vai lembrar qual é, ele vai dizer que a distância entre o homem e Deus é grande demais para ser percorrida pelo homem. E é o próprio Senhor que veio. Então, se tem alguém na equação que está devendo, somos nós. E nem assim a nossa relação é baseada, porque Cristo paga, diminui essa distância, morre a nossa morte e generosamente nos dá, pelos seus feitos, a condição de estarmos diante do Senhor. Então, a relação é diferente em todo o tempo. Então, como que isso se manifesta na vida, às vezes, de um crente? Por exemplo, alguns de nós foi ensinado que devemos decretar e declarar que Deus deve responder nossas orações. Por trás disso, há a ideia de que Deus nos deve alguma coisa. Por trás disso, há a expectativa de que, em algum momento, eu preciso ser contemplado porque eu tenho feito algo diferente. Então, por trás disso, a impressão de que Deus precisa olhar para o meu sacrifício e perceber o quanto eu tenho feito e me recompensar a partir daquilo. Nós vamos ver aqui, que não é o foco da aula, mas ele vai falar sobre recompensas de boas obras. Né? O Senhor recompensa, Ele é galardoador do que os buscam, tudo isso, mas a confissão não se dá ao trabalho de explicar como isso vai ser, e a gente pode depois pensar a respeito, se essa recompensa é agora, é depois, é na relação com o Senhor, como que isso acontece. Mas uma das coisas é correta, essa recompensa, mesmo que venha, é inteiramente pela graça. Ela não é por aquilo que o Senhor disse, ou por aquilo que eu fiz e que o Senhor pode me dar ou deixar de dar. O Wayne Grudem vai dizer algumas coisas, por que isso é impossível. Primeiro, pela incapacidade humana de superar as exigências de Deus. Então, devido à pecaminosidade humana e à depravação total, ninguém consegue fazer mais do que Deus exige. Por quê? Porque caímos. Nós somos pecadores, fomos depravados, estamos nesse processo de santificação, nós somos incapazes disso. Então, até as melhores obras dos cristãos, elas são imperfeitas e dependem da ação do Espírito Santo de Deus. Elas não são perfeitas em si. É o Espírito que age em nós. Segunda coisa, não dá para você ter uma obra que crie crédito com Deus, no sentido dele te dever algo, por causa da suficiência da obra de Cristo. Tudo que Cristo fez já foi suficiente. A obra de Jesus, redentora na cruz, ela é completa e suficiente para a salvação de todos os crentes. E nós não precisamos de méritos adicionais a isso. Não precisamos adicionar mais nada à obra de Cristo Jesus. E, por fim, ele vai dizer sobre a impossibilidade, acho que é por fim, a impossibilidade de acumular méritos adicionais. Então, a reforma, não apenas a reforma, rejeita a ideia de que as boas obras vão acumular esse mérito extra, de que eu vou ganhando pontinhos com o Senhor, e isso vai me colocando ali numa graduação de que talvez Ele vai me responder mais, ou Ele vai me salvar mais rápido, ou Ele vai fazer algo por mim, e eu vou me tornar aquele queridinho dEle. É muito interessante que, às vezes, no dia a dia, isso pega a gente, porque a gente tem esse senso de justiça, às vezes, aguçado, e a gente se compara. O grande problema desse parágrafo para nós, dessas obras de supererrogação, é que é uma tentação para todos nós, porque nós estamos nos comparando, nós estamos olhando para o outro.
Nós estamos como aquele trabalhador que chegou, foi convocado pela parábola na primeira hora, acertou um denário, e aí está chegando a hora de ir embora, ele vê que mais trabalhadores estão vindo, o cara trabalha a capina do lado dele por 1 hora, os dois chegam para receber juntos e os dois ganham um denário. E aí a gente fala, não é justo. Eu trabalhei o dia todo, mas ele trabalhou só um pedaço do dia. É como se o fato... Mas eu não acertei o preço no início, eu não sabia que era. Se ele quis contratar outras pessoas, o dinheiro não é dele, ele me deve alguma satisfação, o meu patrão me deve alguma satisfação? Nenhuma. Nada. Então, a gente vai olhar para esse artigo, e esse artigo ele é um pouco desafiador para nós, porque a gente herdou essa visão da tradição católica que muitos de nós viemos. A gente herdou essa visão de religiões de matizes africanas que muitos de nós viemos. Nós herdamos essa visão do espiritismo que alguns de nós frequentou por algum tempo, que é baseado nessa ideia de que, de alguma maneira, eu consigo ir acumulando e essas obras vão gerando méritos para mim, vão gerando condições de eu obter favores do Senhor de alguma maneira, de alguma forma, e o favor de Deus me beneficiar de algum jeito. Então, a primeira coisa que nós estamos falando, a primeira limitação é que é impossível eu surpreender, eu exceder, eu fazer além daquilo que eu deveria fazer, ou que o Senhor me pede para fazer, ou que está revelado nas Escrituras para fazer. Isso nos leva ao parágrafo 5, que vai dizer que as obras meritórias são impossíveis. Eu já falei um pouco aqui, mas a gente vai olhar agora para o artigo. Só um minuto. Pelas nossas melhores obras, não podemos merecer da mão de Deus o perdão de nossos pecados ou a vida eterna, visto ser grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir, e a infinita distância que há entre nós e Deus, o artigo está aqui, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazê-lo pela dívida dos nossos pecados anteriores. Mas quando tivermos feito tudo o que pudermos, temos feito somente o nosso dever e somos servos inúteis. Se nossas obras são boas, elas procedem do Espírito. Contudo, à medida que elas são desempenhadas por nós, essas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do julgamento de Deus. E aqui ele vai falar para a gente pelo menos 4 razões para a gente fundamentar essa declaração desse artigo. A primeira delas, as boas obras, elas não são proporcionais à recompensa. Não há equivalência entre o que Deus exige de nós e entre o que Ele nos dá. Se você colocar o que Deus pede de você e o que Ele vai te dar em troca, e o que Ele já te deu em troca em Cristo Jesus, é muito pequeno qualquer coisa que a gente pode fazer nessa terra, enquanto estivermos vivos, enquanto vivermos. Veja, ele fala isso, visto ser grande a desproporção que há entre elas, as nossas obras, e a glória por vir, e a infinita distância que há entre Deus e nós. Então, as boas obras, por melhores que sejam, elas não são proporcionais àquilo que Deus está dando ao homem, àquilo que Deus está concedendo ao homem, a como Deus está se relacionando com o homem. Segunda coisa, elas não acarretam nenhuma consequência com relação a Deus, ou seja, as boas obras não podem beneficiar a Deus, elas não podem também oferecer satisfação pelo pecado. A nossa confissão continua, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazê-lo pela dívida dos nossos pecados anteriores. Se alguém puder ler Romanos 3:20, vai esclarecer um pouco para a gente isso aqui. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não dá para a gente ser justificado por aquilo que a gente faz. Somente por aquilo que a gente faz. O terceiro ponto é que as obras são originadas pelo Espírito de graça. Se elas são boas obras, elas próprias são dádivas da graça livre e soberana. Então não há mérito em nós por elas.
é o que a confissão fala. Se nossas obras são boas, elas então procedem do Espírito. O texto sugerido de Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito é o que o Espírito produz em nós. O fruto de uma vida cheia do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora, uma pergunta para você. Quando você lê esse texto, como é que você imagina que esse fruto se manifesta? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Você acha que isso se manifesta numa vida monástica, distante, longe, sem relacionamento, sem ninguém por perto, sem fazer nada? Você acha que é uma coisa subjetiva, que é uma coisa só de percepção, ou é algo que vai se manifestar enquanto você se relaciona com as pessoas? É totalmente relacional. Benignidade vai ser benignidade porque você, ao executar e trabalhar com isso, você está executando algo que vem do Senhor. Você vai estar sendo bom com alguém. Uma bondade que não está somente em você, mas uma bondade que testemunha da graça de Deus. Longanimidade. Imagina, como é que a gente vive longanimidade isolado? Tudo bem que às vezes a gente se irrita com a gente mesmo, né? Mas você é longânimo nas relações. É o cara que vem para Cristo, que Cristo começa a fazer diferença na vida dele, e ele era antes um homem estourado, e na medida que ele vai se relacionando com Deus, a esposa vai percebendo que ele tem demorado mais para estourar. Antes ele estourava em 1 minuto, agora ele já é um miojo, agora é 3 minutos. E daqui a pouco ele vai ser uma maniçoba, né? Que vão ser 7 dias para ficar pronto e para estourar. Isso é longanimidade, é uma ação do Espírito Santo de Deus, gerando em nós paciência. Isso vai gerar em obras, em vida, em uma realidade relacional. Então elas vêm pelo Espírito. Se elas são boas, elas procedem do Espírito. E aqui o quarto ponto, né, para justificar esse parágrafo, é que as nossas obras, elas se misturam com o pecado. Então, na melhor das hipóteses, nossas obras vão ficar por nós mesmos aquém da glória de Deus. Veja, é o que ela vai falar lá. Contudo, à medida que elas são desempenhadas por nós, essas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do julgamento de Deus. Então, nós não podemos obter mérito por elas, porque nós não temos esse mérito. O mérito não está em nós. Nós dependemos do Espírito. Nós dependemos da ação de Deus. Nós dependemos do regenerar do Senhor. Nós dependemos da ação contínua de Deus em nós, para que a gente desenvolva e tenha a capacidade, então, de executar essas boas obras. E isso nos leva, então, agora, como que essas obras são aceitas? São os próximos 2 capítulos finais que vão dizer para nós sobre isso. Então, a aceitação delas. Primeiro, ele vai falar sobre a aceitação dos crentes. As obras dos cristãos são aceitas porque Cristo o aceitou, porque o cristão é aceito. Veja lá, entretanto, desde que as pessoas dos crentes são aceitas por meio de Cristo, as suas obras também são aceitas nele. Então, a nossa obra é aceita não pelo nosso mérito, mas porque o mérito de Cristo foi infundido, compartilhado, porque estamos nele, porque estamos unidos com ele. Efésios 1,6 vai dizer isso, né? Que ele nos chamou ou nos elegeu para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo. Deus nos deu, mas nos deu através de Cristo, mas nos deu em Cristo, nos chamou em Cristo, estamos em Cristo. Lutero diz que no cinto, você tem dois cinturões para você estar pendurado. Ou você está pendurado no cinto de Cristo ou no cinto de Adão. Não tem meio termo. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. É isso que Paulo vai dizer para a gente na sua carta de Romanos, é isso que a gente vai ver em toda a teologia. Então, as obras do cristão são aceitas porque o cristão é aceito. Elas não são aceitas, mas elas também são recompensadas, olha. Não como nessa vida fossem totalmente inculpáveis, repreensíveis diante de Deus, mas o que acontece é que ele, olhando para eles em seu Filho, se agrada em aceitar e recompensar
aquilo que é sincero, embora realizado com fraquezas e repreensões. Então a gente vai ver que Deus não apenas aceita, mas Ele também recompensa. E essa recompensa provém da graça. Essa recompensa provém do Senhor, mas ela é uma recompensa. Né? Nós não sabemos aqui o escopo e a confissão não vai nos dar essa margem aqui, ou vai explorar esse assunto. Mas em Hebreus 6:10, o escritor de Hebreus vai lembrar disso. Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda servem os santos. Paulo está falando aos Coríntios, ele vai dizer, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Então, o que a gente percebe é que Deus nos capacita, nós não temos mérito, o Espírito nos capacita, nós fazemos obras imperfeitas e ainda assim, pela graça, Deus nos recompensa. Como pode ser essa recompensa? Pode ser por uma realização enquanto caminhamos. Pode ser pela plena certeza e convicção da relação com o Senhor. Pode ser tantas coisas. Nós vamos pensar aqui, aí podemos abrir isso aqui para falar sobre galardão. Ontem a gente conversava sobre isso, né? Alguns creem que lá no céu vão ter hierarquias, vão ter lugar. Os caras mais feras vão estar mais perto de Jesus, os mais ou menos vão estar ali pelo negócio, mas nós vamos estar ali, vai estar todo mundo ali. Nós vamos até encontrar com Paulo no shopping center do céu, né? Ele não vai andar com segurança, a gente vai... Outros pensam que não, vamos estar todo mundo junto, misturado, uma coisa só, sem hierarquia. Veja, não é isso que a gente está interessado em falar aqui. O que nós temos que saber aqui é que o Senhor recompensa. A primeira recompensa de boas obras é a salvação. Essa é a primeira recompensa que Ele faz. A primeira recompensa que Ele já nos deu, que é maior do que qualquer coisa, Ele nos salvou. Ele já habita em nós pelo Seu Espírito. Ele já nos conduz, Ele já está nos transformando. Veja, quem sabe é dessa recompensa que estamos falando. À medida que vamos servindo aos outros, vamos sendo transformados e nos parecendo mais com Jesus. Que a recompensa maior para um pai ouvir de um filho, pai, o Senhor era tão complicado, e depois que o Senhor veio para Cristo, eu tenho prazer de estar do teu lado. Ou de um marido ser transformado de tal maneira que a sua esposa diz assim, hoje eu amo um homem de Deus, hoje eu admiro as obras do meu esposo, ou de um esposo dizer isso da sua esposa, né? Ou das relações, você chegar no trabalho um dia e as pessoas dizerem, cara, eu não sei, cara, mas alguma coisa aconteceu e você é um cara que tua vida tem espelhado, alguma coisa está diferente aqui no processo. E esse é um processo que é uma recompensa, que é algo que nós podemos ver e nós vamos dizer quando isso acontecer, é a graça de Deus agindo em mim. E nesse momento o Senhor é glorificado. E nesse momento Deus vai sendo exaltado de uma forma muito intencional e pontual. Então, a gente entende que haverá uma recompensa, mas somos aceitos, principalmente as nossas obras são aceitas, porque nós somos aceitos diante do Senhor. Deus responde aos nossos esforços para agradá-lo de forma graciosa e bondosa, não levando, né, não desculpando a nossa incapacidade ou as nossas limitações, mas Ele está olhando para Cristo e em Cristo, né, recebendo as nossas obras. E o último parágrafo, ele vai tratar de um assunto interessante, que são as boas obras daqueles que não são regenerados. Como é que a gente lida com isso? Porque a gente sabe que existem boas ações ou coisas boas feitas por homens que não conhecem a Jesus. O capítulo 7 vai dizer assim, o parágrafo 7 vai dizer assim, ó, as obras feitas por homens não regenerados, embora por si mesmas possam ser coisas que Deus ordena, e proveitosas tanto para a pessoa que faz quanto para os outros, contudo, porque não procedem de um coração purificado pela fé, não estão de acordo com a palavra, nem são feitas de uma maneira correta, nem com a finalidade correta, a saber, a glória de Deus. Elas são, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem tornar uma pessoa apta para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso
e desagradável a Deus. Lutero chamava isso aqui de pecados esplêndidos. Homens não regenerados que fazem coisas boas, que beneficiam pessoas e às vezes beneficiam até o próprio povo de Deus, né? Mas dessa mesma maneira não podem se tornar boas obras porque elas são frutos de um coração não regenerado. Então, uma boa obra precisa cumprir 4 critérios, segundo aquilo que a gente viu até agora. Ela deve ser a coisa que Deus ordena. Mateus 25 tem um bom exemplo disso. Alguns chegam diante do Senhor e dizem: Senhor, em seu nome fizemos coisas que Deus ordena. Curamos, expelimos demônio, ajudamos o pobre, vestimos o nu, fizemos lá o que a gente tinha que fazer. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: mas eu não sei quem você é. Eu não te conheço, não temos relação. Não temos, essa ideia do conhecer é essa, não temos relação. Você não está em mim, eu não estou em você. Então, ele fez algo em nome de Jesus, ele fez algo falando por Jesus, mas o coração dele não era um coração regenerado. E a gente sabe que isso é algo que pode acontecer. Então, não é só porque é a coisa certa, né, que é certa, mas uma boa obra deve ser ordenada e deve estar no escopo das Escrituras. Segundo, deve proceder de uma motivação correta, ou seja, de um coração purificado pela fé. A motivação por trás daquilo que se faz precisa ser o coração regenerado, o coração purificado pela fé. Hebreus 11, que é o texto sugerido pela nossa confissão, vai dizer assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que o buscam. Então ele deve proceder, para ser boa obra, proceder de um coração que crê, de um coração regenerado, de um coração que foi alcançado pelo Senhor. Deve ser feito de maneira ou do modo que Jesus ordenou, é o terceiro momento. E a quarta coisa é que deve ter o objetivo correto, ou seja, o final de uma boa obra é trazer glória ao nome do Senhor. Nós vivemos uma situação há uns anos atrás, na minha casa, com a minha esposa, ela estava precisando de um auxílio médico. E nós fomos atrás e vimos uma série de tratamentos requeridos e nós não estávamos em paz com nenhum dos tratamentos. Porque a gente foi ler as bulas, a gente vai ler a bula do remédio, a gente começa a consultar outros amigos, e a gente não estava em paz com aquilo. E eu fui num cardiologista. E esse cardiologista olhou para minha esposa e falou: você está com um problema, porque eu quero te consultar. Posso? Bem assim. E aí a gente começou a conversar, aí ele perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era missionário, e a gente entrou nessa conversa, e ele falou: olha, então você está sendo atendido por um médico ateu, eu não creio em Deus. Falei: então você está sendo atendido por um missionário que não é ateu, eu creio em Deus. Brinquei com ele ali, e a gente... Mas, no fritar dos ovos, para encurtar a conversa, esse homem, nós entendemos que deveríamos nos submeter ao tratamento que ele propôs, e esse tratamento foi uma bênção para a vida da minha esposa. No final das contas, ele exerceu bem a sua profissão, ele serviu aos santos, mas isso que ele fez não é considerado como uma boa obra. Por quê? Porque em tudo que ele fez naquele consultório, ele não deu glória ao Senhor em momento algum. Para ele estava fazendo aquilo porque a gente precisava e a gente não teria condições de pagar um médico da altura dele para isso aí. Para ele estava fazendo aquilo baseado em todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo, na experiência dele. Tanto que, no final, os conselhos dele são todos esses. Olha, agora, presta atenção. Às vezes, a sua fé vai te conduzir por lugares que vai colocar as suas emoções em xeque. Veja, ele termina esse processo colocando em xeque aquilo que criamos. Então, no final de todas as coisas, aquilo que ele fez foi bênção, para nós nos abençoou, mas diante de Deus, na relação dele com o Senhor, isso não conta como uma boa obra. É o que a gente está chamando aqui, que Lutero chama isso aqui de pecados esplêndidos. E a nossa confissão vai dizer que
ainda que não se chame de boa obra, é pior ainda para esse não crente negligenciar o que ele tem que fazer. Denuncia muito mais ainda a distância que ele está de Deus. Se ele negligenciar isso, ele se torna muito mais pecaminoso e mais desagradável ao Senhor. Então, boas obras é esse processo, ou é isso que nós vivemos, ou que espera-se que seja o fruto da ação daquele que é regenerado em Cristo Jesus. Espera-se que seja o reflexo daquilo que Deus está produzindo aqui dentro e que está sendo transmitido por essas mãos que aqui estão. Espera que seja o fruto do que Deus está trabalhando aqui dentro e que está mudando a minha cosmovisão, a minha mentalidade, a minha forma de olhar as coisas ao redor. Está transformando isso e está me levando a viver mais e mais para a glória de Deus. E, trazendo então a conclusão, eu separei aqui pelo menos 3 conclusões para nós fecharmos esse assunto. Se você não tem nenhuma pergunta, eu vou continuar para a conclusão. Mas se tiver, é só levantar a mão aí, que aí a gente responde. Repito, deve ser a coisa certa, a motivação correta, a maneira correta e o objetivo correto, que é a glória de Deus. Versículo aqui que eu não li, mas eu acho importante ler, Mateus 6, 2 ao 5. Quando você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Eles estão fazendo a coisa certa com a motivação errada, com a razão errada, com o objetivo errado, né? Então, vai muito além disso. Então, as conclusões aqui. Primeiro, boas obras são, desculpem aqui a concordância, a consequência natural de uma vida regenerada. Então, se eu sou salvo, se eu fui salvo em Cristo Jesus, se eu me relaciono com o Senhor, se o Espírito Santo de Deus tem atuado na minha vida, se eu tenho tido uma vida de relacionamento com a palavra, se eu tenho sido ensinado pelo Senhor, é natural que eu comece a desenvolver e a viver uma vida de boas obras. Que eu comece a amar a justiça, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o meu Deus. Isso começa a ser uma relação natural da minha vida, uma relação natural de tudo que eu faço. Eu começo a executar coisas, eu começo a fazer coisas, eu começo a servir pessoas com a intenção de que Deus seja glorificado a partir disso. Nesse processo eu vou sendo ensinado, nesse processo eu vou sendo transformado, porque é assim que Deus também usa para nos transformar. É à medida que eu vou oferecendo no final do dia minhas obras ao Senhor e ouvindo dele, olha, a tua motivação foi errada e você precisa trabalhar nisso, e eu me entristeço, e eu vou deixando o Espírito Santo de Deus falando comigo, eu vou me quebrantando, eu vou me arrependendo, que eu vou crescendo e isso vai se tornando uma realidade na minha vida. A despeito das minhas falhas, Deus ainda assim insiste em investir em mim para transformar e para fazer Cristo Jesus ser edificado no meu coração e em quem eu sou. Segundo ponto, boas obras são para glorificar a Deus e testemunhar do seu amor. Tudo que nós fazemos, a gente precisa pedir ao Senhor graça e condição e humildade. Eu acho que essa é a palavra. Boas obras, elas servem para nos ensinar sobre humildade. Humildade é quando eu consigo reconhecer aquilo que eu fiz, me alegrar com aquilo que eu fiz, e ainda assim dar glória ao Senhor e dizer que a glória é toda dele. É quando eu consigo me ver no processo, sabendo qual é a minha parte do processo, mas ainda assim a glória está no Senhor e naquilo que ele fez. Então nós precisamos testemunhar ao Senhor. Então você no seu trabalho, por exemplo, como é que é isso? Quer uma boa obra? Vá para o seu trabalho amanhã e dê a melhor aula que você puder, se você é professor. Atenda o melhor paciente, né?
Kel e Jaque, atenda melhor do que você faz a cada dia, para a glória de Deus, não que vocês não estão fazendo. Vila, entregue um serviço, um produto de qualidade. Vinícius, gerencie a sua equipe a partir daquilo que o Senhor falou. Cassandro, atenda os seus clientes, né, de uma forma graciosa diante do Senhor, acreditando que Jesus pode fazer alguma coisa, mas sem perder a vontade de dar uns tapas de vez em quando. Está entendendo? Então, boas obras é quando a gente começa, no dia a dia, testemunhar, saber que Deus me qualificou, me deu, que no final do mês, quando eu receber o salário, é fruto do meu trabalho, é fruto do que eu fiz, mas também é fruto da graça de Deus sobre a minha vida, que se não fosse o Senhor, isso não aconteceria, e que a maior recompensa é que naquele período de trabalho, com todas as pessoas que passaram por mim, Cristo foi glorificado. Se eu não pude falar, eu o servi. Se eu não pude abrir claramente a mensagem do Evangelho, eles vão voltar a se relacionar comigo, porque eles viram o Evangelho colocado em prática na minha vida. Terceira coisa, boas obras não têm capacidade de salvar ou promover o cristão. Lembre-se disso. Sempre que você for se envolver com coisas, você não vai conseguir autossalvação com boas obras. Não tem marmita nesse mundo e nem pobre nesse mundo para alimentar que compre a salvação da gente. Não tem ministério na igreja para você servir que vai te dar a recompensa. Não tem tempo que você gaste fazendo as coisas para o Senhor que vai te dar a recompensa. Não tem condição. As obras não são meritórias. Elas não vão me salvar. Elas não vão aliviar a minha consciência. Sabe onde você alivia a consciência? Nos pés do Senhor. Às vezes, antes de você fazer algo para se auto-penitenciar, vá ao Senhor e se arrependa diante de Deus. E venha a servir a causa do Senhor para glorificar o nome dEle, para realizar a obra que Ele está te convidando para realizar-se na caminhada, para se divertir, para se alegrar, para ser leve. Irmãos, nós cristãos, muitas vezes vivemos uma vida com Deus pesada, porque a gente está tentando, através da relação e do serviço, do vir à igreja, do servir à igreja, do fazer as coisas, a gente está tentando auto-salvar-se. Isso não vai acontecer, não tem obra que vai fazer isso. A única obra que fez isso foi manifesta na cruz do Calvário. E naquele dia, o sangue de Cristo Jesus me incluiu e te incluiu. Naquele dia, a obra mais perfeita de todo o universo, que era aguardada com expectativa por todos e desde a criação, foi executada. E mais do que isso, foi partilhada com gente como eu e você. Então hoje, porque Ele morreu naquela cruz, eu e você podemos viver e fazer obras que testemunhem dessa graça que Ele nos deu. Amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e pedir ao Senhor que fale a você sobre as suas motivações diante de tudo que você colocou. Na nossa revista, ela tem uma seção que ela vai dizer assim, eu creio que. Chegue em casa, preencha esse momento. Lembre-se dessa aula. Veja como que o que você ouviu aqui agora vai ser traduzido para você e que você vai começar agora a caminhar e colocar em prática. Porque a nossa intenção, minha, do pastor Cassandro, não é simplesmente te dar mais um conhecimento teórico das bases da nossa fé, mas é que isso se torne vida. Por isso que o pastor Cassandro colocou lá, eu creio que. Então, a gente espera que tudo que você está ouvindo se torne uma verdade. Talvez o Senhor te convida a arrependimento, te convida a celebrar o que você tem feito. Talvez o Senhor te convide a alegrar-se por tudo que você tem feito, por estar fazendo, né, ainda que imperfeitamente, de forma correta, mas tem o seu tempo de oração agora. Eu peço ao Espírito Santo para falar com você.